Então, nós iremos dar início às pregações expositivas no livro de Gênesis. De antemão, já peço que vocês tenham paciência e que vocês orem a Deus para ter sede e fome de justiça, para vocês degustar cada pregação que será feita de agora em diante. Lembre-se que hoje são 26 de setembro de 2021. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos trabalhar aos poucos os textos, porque senão a pregação fica muito longa. E como não temos pressa para terminar, porque nossa única preocupação, no bom sentido, é se Jesus vier hoje. Amém? Aí não teremos pregação em Gênesis. Ouviremos da boca do nosso próprio mestre como foi ele, o Verbo divino, o Verbo criador do céu e da terra. Por que o Verbo criador do céu e a terra? Porque Jesus foi o instrumento pelo qual Deus criou toda a terra. Deus usou o Verbo, Deus usou Jesus. Então, Jesus é o Criador, amando de Deus, amém? Em submissão a Deus, Ele foi o Criador dos céus e da terra, o Verbo. Então, glórias e honra e louvor ao Verbo. No princípio era o Verbo, amém? Então, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 25, que trata da história da criação, primeira parte. E o tema é: a cada ato da criação de Deus, um culto de adoração e louvor ao Criador. Amém? Então vou repetir. O tema dessa passagem, dessa primeira parte, é a história da criação. Primeira parte. E o tema é: a cada ato da criação de Deus, um culto de adoração e louvor a Deus, o Criador. E a mensagem para nosso coração, gravar, meditar durante a semana, de forma nenhuma vocês devem esquecer, seguindo o tema, irmãos, em cada ato da criação, isto é, ao ouvir ou ao ler cada ato da criação, ou seja, cada dia da criação, você deve realizar um ato de adoração a Deus, como o Criador do universo, nem que seja por um suspiro. Então, exercite isto, quando ouvir, quando ler, e a descrição de cada dia da criação, e o que Deus criou, louve a Deus, adore a Deus, nem que seja por um rápido suspiro de louvor e agradecimento ao nosso Deus. Amém? Porque Deus criou tudo. Então, o primeiro ponto, seguindo a mensagem desta passagem, é: ao ouvir o relato da criação, você se inclina e adora o Criador no primeiro dia da criação. Porque é isso que a criação, o ouvir, o ler,
o meditar sobre a criação de Deus, de todas as coisas, nos inspira. Tem que ser alguém muito insensível, se você é crente, para não suspirar e tremer diante de tantas maravilhas criadas, como diz a Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, criadas diretamente da palavra de Deus. Deus disse e tudo se fez. Essa é a frase que repete aqui durante todos os dias da criação. Deus disse. Então, no capítulo 1, que é o que relata o dia da criação, capítulo 1 e parte do capítulo 2, que relata o dia da criação, a frase que nós ouvimos é: Deus disse. Então, ao ouvir o relato da criação, você se inclina e adora no primeiro dia da semana. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus à luz dia, e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E a pergunta que não quer calar, para tirar aquela dúvida que talvez vocês já ouviram falar, ou talvez nunca ouviu falar, mas como expositor da Bíblia, é minha obrigação dizer que existe por aí quem acredita numa teoria chamada teoria do intervalo, ou teoria do hiato, ou teoria da lacuna. Segundo esses, Deus criou o universo, mas Satanás caiu e bagunçou todo o universo. Aí, isso até no versículo, esse é o versículo 1 e 2. Aí o intervalo é entre o 2 e o 3. Aí Deus veio organizar, arrumar a bagunça que Satanás fez. Então, isso nada mais é mentiroso, ao meu ver, né, do que isso. Né? Senão, diria que Satanás é tão poderoso quanto Deus, e um concorrente forte de Deus. Satanás nunca foi concorrente de Deus, gravem isso. Né? Satanás é diante da glória, da majestade e de todos os atributos de Deus, que Satanás passa longe. Né? Satanás é uma migalha, né, diante de Deus. O diabo nunca foi concorrente de Deus. Ele sim, claro, era um anjo de luz, que é traduzido Lúcifer, anjo de luz, e ele estava lá como um anjo bom, um anjo de luz, no dia da criação, imaginando, como alguém sinalizou, que Satanás, que Lúcifer, o anjo de luz, era maestro da orquestra formada pelos anjos. Então, com a batuta na mão, aqui imaginando uma paródia humana, né? Humanizando aqui as coisas. Então, com a sua batuta, à medida que Deus ia criando, ele regia
o coro celestial, né? Louvando a Deus por cada ato criador de Deus. Então Satanás não caiu durante e nem antes da criação, porque é muito provável que ele era um servo de Deus, chefe, ou por assim dizer, do louvor e da adoração a Deus. É ele que controlava a adoração a Deus. Isso há muitos indícios disso na descrição de Ezequiel e de Isaías, né? Depois vocês leem lá. Então, a pergunta que não quer calar é: quando é que começa o primeiro dia da criação? Qual é o começo do primeiro dia da criação? O que vocês me dizem? Então, segundo aquela teoria, o primeiro dia da criação é o versículo 3, certo? Mas eu estou aqui pedindo a Deus graça para dizer: não, o primeiro dia da criação começa no primeiro versículo. No princípio, criou Deus os céus e a terra, certo? E vocês têm, para isso, eu vou pedir que vocês se lembrem que aqui Moisés está narrando a criação. Você entende? Moisés está narrando a criação depois da criação. É a narrativa depois, né? Eu ia dizer póstumas, não sei se é certo usar, que póstumas é depois da morte de alguém, né? Mas aqui é uma narração do tempo de Moisés, escrita, que Moisés escreveu o Pentateuco, como eu disse lá na introdução, durante o período da peregrinação no deserto, durante aquele período de 40 anos. Né? Ali já tinha existido tanta gente depois antes de Moisés, Abraão, né? O próprio Noé, né? Noé foi antes de Abraão, muito antes. Então, Noé é contemporâneo, só para vocês se fixarem, Noé é contemporâneo dos personagens da criação. Por exemplo, Matusalém, né? Matusalém viveu tantos anos e é registrado exatamente para ajudar na contagem de tempo, na cronologia do mundo, né? Que os falsos cientistas e a mídia não cansam de dizer que são bilhões e bilhões de anos, mas eles mentem. A Terra não tem mais de 10 mil anos. Se chegar a 10 mil anos, né? A maioria dos bons cientistas afirmam ter 6 mil anos, né? Mas estourando 10 mil anos, né? Então você se lembra que Moisés está narrando a criação aqui, né? E a criação como um todo, né? Não parte da criação. Deus criou o mundo, depois Satanás veio e bagunçou tudo, e ele veio para consertar o que Satanás fez. Jamais Deus reage, Deus sempre age, porque reação são atitudes de pessoas que não planejam, certo? Reação são atitudes de pessoas que não têm um plano. Mas lembre-se que Deus, na eternidade, antes de existir qualquer coisa, Deus predestinou todas as coisas. Deus planejou todas as coisas. Lembre-se disso. Então, o destaque aqui é para a força da palavra de Deus. Aqui diz: Deus disse, Deus falou. E a lição para nós meus irmãos, ao lermos a palavra de Deus,
estamos interagindo e participando e desfrutando do poder da palavra de Deus toda vez que você lê um pequeno versículo da Bíblia. Creia nisso, porque a lição aqui é que Deus falou e tudo se fez. Hoje Deus fala e vem para nós o quê? Poder de Deus, graça de Deus, conforto de Deus, amém? Alegria de Deus. Então devemos confiar na palavra de Deus. Hoje eu também amanheci pensando, depois eu vou pôr nos grupos, né? Pensando em 2 versículos. Deus, 2 Coríntios 1, 3 e, como sempre, né? Salmo 46, 10. Eu nunca canso de citar, de crer e de me postar humildemente, cabeça baixa, inclinada em adoração ao meu Deus e esperando que a sua palavra venha sobre mim. Note aí nessa leitura que fizemos que Deus cria uma coisa de cada vez, que é uma demonstração de organização, né? O fato do versículo dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra, aí pular para o versículo 3, disse Deus, haja luz, né? Não significa intervalo nenhum, mas organização, porque Deus tinha um plano e Ele podia muito bem dizer uma palavra e tudo acontecer, criar tudo ao mesmo tempo, mas achou por bem, para o nosso proveito, achou por bem, didaticamente, para o nosso ensino, criar uma coisa por vez e dar inspiração a Moisés para descrever uma por uma de todas as coisas criadas, né? E ao meu ver, a descrição de uma por uma das coisas criadas realça em meu coração o poder de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, e me conduz a adorar a Deus. Então, note que Deus criou uma coisa de cada vez, e isto é demonstração de organização. Além disso, isto depõe contra a teoria do hiato, ou da lacuna, ou do intervalo, certo? Deus criou uma coisa de cada vez. É claro que ao criar uma coisa de cada vez, houve um intervalo, né? Porque Deus criou uma coisa, várias coisas, uma por uma, em cada dia, tá certo? Em quarto lugar, é importante notar que a água foi criada primeiro, né? No dia em que Deus criou os céus e a terra, ou seja, o universo, também Ele criou a água. Primeiro, a água foi o primeiro ato criador de Deus, mas no primeiro dia. Quinto lugar, o verbo era, aqui, como diz, a terra, porém, era sem forma e vazia. Era mesmo. A teoria do hiato, perdão por estar repetindo, né, mas para vocês entenderem, a teoria do hiato tenta traduzir aqui como a terra se tornou. A terra se tornou, segundo os estudiosos do hebraico, não cabe aqui, o verbo era. Ou seja, no princípio, esse princípio aqui não é um princípio em relação a Deus, mas é um princípio em relação à criação, né? Então,
aqui significa que quando Deus criou a terra, os céus e a terra, essa terra criada por Deus era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas trevas aqui não é as trevas que até mesmo a Bíblia costuma se referir e nós conhecemos, que é o significado entre o bem e que é o oposto do bem, né? É o mal, é o oposto da ignorância e da incredulidade, é o oposto da fé e do conhecimento, ou seja, ignorância. Não, aqui o contraste aqui é luz e trevas, como nós vamos verificar lá na hora que ele vai criar a noite, aqui no versículo 5, no versículo 4. E viu Deus que a luz, aí 3, haja luz e houve luz, disse Deus, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas, e chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Essa teoria do intervalo também tem outro nome, teoria do caos. Não há caos aqui. Caos quer dizer confusão, desorganização. Mas como o Espírito de Deus podia voar sobre as águas? Pairar aqui é voar, como uma ave, né? Isso é interessante porque no dia do batismo de Jesus, o Espírito Santo foi simbolizado por uma ave, né? A pombinha, né? E como pode o Espírito Santo de Deus voar sobre o caos? Não, o que havia ali é que era o primeiro dia, mas Deus não havia ainda criado a luz, certo? Mas logo Deus iria criar a luz. Agora, a menção do Espírito pairando por sobre as águas, aqui Deus queria, com toda certeza, nos ensinar a triunidade, né? Deus o Pai e o Filho, que é o Verbo. Depois a Bíblia vai dizer que o Verbo, depois do Evangelho de João, capítulo 1, que coincidentemente começa com a palavra no princípio era o Verbo, assim como começa aqui, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Ali estava o Deus, o Pai, o Verbo e o Espírito Santo, criando as coisas todas que ele criou. Então, meus irmãos, outra coisa um sexto e último comentário aqui os dias são de 24 horas, viu? Com toda certeza. O que explica que são dias de 24 horas? Aí demanda uma pergunta: de que é feito um dia? Tarde e manhã, ou manhã e tarde, não é isso? Manhã e tarde é um dia de 24 horas. Mas alguns comentadores e cientistas também explicam, argumentam que a palavra dia no hebraico usado aqui é ion. Então, houve tarde e manhã o primeiro ion. Ion significa dia de 24 horas. E já vou argumentar aqui logo nesse primeiro ponto, e vocês notam a veracidade disso no mandamento para guardar o dia de sábado. Pasmem, a palavra ali usada é dia, é ion. Aí lá Deus diz, 6 ion trabalhareis, mas no 7º ion descansareis.
Então, esse dia é um dia de 24 horas, a despeito do que tentam fazer descer garganta dentro da população, a mídia e os falsos cientistas, que são ateus ou agnósticos ou céticos, que não são dias de 24 horas, segundo eles, mas esses 3 pequenos argumentos provam que os cientistas crentes e nós que estudamos a palavra de Deus para ensinar o povo, que são os pastores, também verifica a mesma coisa, que os dias são de 24 horas. Agora, apareceu aí no meio uma quarta classe de gente, né? Na verdade seria a quinta, né? Incluindo aí os crentes, né? Os crentes que são chamados criacionistas. Aí apareceu aí outra, se for esticar vai aparecendo um monte de classe de gente, né? Mas são os ateus, os agnósticos, os céticos e, pasmem, os que se dizem crentes, estudiosos da Bíblia, mas que são a favor da evolução. Eles são chamados de evoteístas. Evo de evolução, teísta porque eles acreditam em um único Deus, Criador do céu e da terra. Eles continuam crendo, só que diz que Deus criou a matriz, né, vamos dizer, e aí essa matriz foi evoluindo, né? Tá certo? E a quinta classe são dos criacionistas. Mas no meio dos criacionistas aí existe uma outra classe, por isso que eu falei que se esticasse ia aparecer mais outra classe de gente, que são os cientistas do design inteligente. Já ouviram falar do design inteligente? São cientistas aí entre criacionistas, que são os crentes, entre os não crentes, que são que entendem que Deus criou instantaneamente todas as coisas, Deus mandou e tudo criou instantaneamente, não foi por obra, por evolução que as coisas vieram a existir, né? Mas eles design inteligente, eles acreditam assim, que por trás de tudo que foi criado, tudo que existe, há uma mão poderosa que criou tudo aquilo instantaneamente, sem evolução. Só que esses proponentes do design inteligente não diz, a maioria não diz de quem é essa mão poderosa. Mas tem criacionistas no meio dessa turma, turma de gente boa. Eles são gente boa. Inclusive porque existe uma associação do design inteligente e o presidente é um criacionista. Mas são dias de 24 horas, sim, sem sombra de dúvida, a partir desses 3 argumentos. Da manhã, tarde e manhã, do uso da palavra hebraica para dia e a ordem que Deus deu para guardar, para trabalhar 6 dias e descansar em um dia, no 7º dia. No princípio criou Deus o céu e a terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas.
Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Gênesis 1, de 1 a 5. Segundo ponto, ao ouvir o relato da criação, você se inclina e adora o Criador no segundo dia. Segundo dia diz o quê? É a partir do versículo 6 e vai até o versículo 8, o segundo dia. O segundo dia diz assim: e disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Aqui não tem muita coisa para dizer, mas eu vou dizer primeiramente, não tem muita coisa para dizer porque está tão claro, né, que basta a leitura. Mas vou dizer duas coisas. Uma eu vou dizer ineditamente e a outra eu vou lembrar. É interessante constatar que até mesmo o firmamento, neste momento, era vazio, e as águas ainda eram uma só, ou seja, só havia água. E Deus criou o firmamento, mas o firmamento era vazio. Então, por isso que Deus vem criando um após outro em cada dia, uma após outra coisa a cada dia. Mas aqui, no segundo dia, Deus criou o firmamento no meio das águas, né? Porque inicialmente, quando Deus criando uma coisa após outra, mesmo dentro do próprio dia, Deus criou uma coisa, depois outra e depois outra. As águas já existiam e tudo só era água. Aí Deus fez primeiro aparecer o firmamento no meio das águas. Certo? Como o firmamento no meio das águas? O firmamento não está nos ares, né? Não está nas alturas. Mas você, quando vai na praia, você não olha que o céu emenda, né? Firmamento emenda com o mar, né? É isso. E Deus também fez separação entre as águas. Foi aí que surgiram os oceanos, né? Aí diz, fez pois Deus, versículo 7, diz o versículo 7, fez pois Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. Assim se fez. As águas sobre o firmamento, para meu entendimento, são as chuvas, os orvalhos, né? Que vocês vão ver daqui a pouco no capítulo 2, que inicialmente o orvalho subia da terra, né? Não chovia como agora, mas havia água já sobre o firmamento. E chamou Deus, versículo 8, e chamou Deus ao firmamento céus, que são a atmosfera que nós conhecemos, né? Se chama céus, né? Foi chamado de céus. É claro que a palavra céus admite três sentidos: o céu, os céus que nós vemos, a atmosfera, e
Aliás, a atmosfera tem até os céus que nós não vemos. Quando você está dentro do avião, você olha para baixo, né, tá lá aquele nevoeiro. O nevoeiro também faz parte dos céus, né? Mas ainda o avião não está nem no segundo céu ainda, né? Então admite a palavra céus admite 3 sentidos: os céus, o firmamento, o segundo céu e o céu onde Deus mora, o terceiro céu, como disse Paulo. Paulo afirmou que ele foi arrebatado ao terceiro céu. Tá bem? E a outra parte que eu vou repetir é que, da mesma forma, o dia era de 24 horas, por isso houve tarde e manhã no segundo dia. Disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Gênesis 1, 6 a 8. Continuando, meus irmãos, ao ouvir o relato da criação, você se inclina e adora o Criador no terceiro dia. E aqui eu vou comentar que agora, no terceiro dia, Deus organiza as águas, fazendo aparecer a porção seca, como diz aqui no versículo 9. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Vai até o versículo 13, aí o versículo 11 diz: produza a terra relvas que deem semente, e as árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Então, no terceiro dia, Deus faz a organização das águas e faz aparecer a porção seca. Como o versículo 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Esse versículo aqui significa o globo terrestre, né? Mas havia uma especificidade a respeito da terra, para distinguir entre terra e água. Então foi aqui no versículo 9 que que Moisés descreve essa especificidade da terra. Terra é o conjunto, o planeta Terra é o conjunto de tudo que há visível na Terra, certo? Mas terra também foi o nome que Deus deu à porção seca, a fim de que nele fosse criada todas as espécies de plantação, todas as espécies de plantações e árvores frutíferas, cuja semente estava no fruto. Isso aqui é
magnífico, por isso Deus pensava em tudo. Como não haveria outro dia criador, esse era o único dia criador, do Criador criar todas as coisas. Então ele já criou todas as coisas já com o potencial de seguir o seu curso, mas tudo de acordo com o que foi criado. Então essa questão, essa informação sobre o fato de que a semente estava no fruto, e futuramente seriam essas sementes que seriam emergidas no solo da terra para produzir e continuar produzindo. Isso vai de encontro dramaticamente com a teoria da evolução. Os evolucionistas, seguidores de Charles Darwin, deveria meditar nisso. Note também que cada árvore tinha que produzir a partir da própria semente. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, erva que davam semente segundo a sua espécie, e árvores frutíferas que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã ao terceiro dia. Note a ênfase na finalidade, no propósito de aparecer a porção seca e a divisão das águas. Era para que a humanidade, que ainda não tinha sido criada nesse terceiro dia, tivesse mantimento. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quarto lugar, o quarto dia da criação. Então, meus irmãos, ao ouvir o relato da criação, você deve se inclinar e adorar o Criador no quarto dia. Versículos 14 a 19. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. Esta é a finalidade do firmamento e dos luzeiros que Deus fez aparecer no firmamento. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, que agora nós sabemos que é o sol e a lua. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governar o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã
o quarto dia. Apenas uma observação. Quando foi criado o universo? No quarto dia. No quarto dia, ele criou os grandes luminares e também os pequenos luminares. Ou seja, o Sol, hoje que nós sabemos que é o Sol e a Lua. E as galáxias, que são as estrelas. Diz os cientistas, bons cientistas, que são milhões e milhões de galáxias. Mas Deus criou tudo isso com o propósito de facilitar tudo isso. Eu vou dizer mais para frente, mas já vou adiantar que Deus estava aqui facilitando a vida na Terra. Você já pensou viver nas trevas o tempo todo? Mas o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Disse Deus: haja luz no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Quinto lugar, ou quinto dia. Vocês já estão cansados? Irmão, de novo, ao ouvir o relato da criação de Deus, se inclina e adora. Você deve se inclinar e adorar o Criador no quinto dia. Do versículo 20 ao versículo 23. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento, ou debaixo do firmamento. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E aqui também vou fazer apenas uma observação, ou um comentário. É aqui que entra os dinossauros. Foi aqui exatamente quando Deus criou os peixes, as aves, os répteis, os grandes animais marinhos, os grandes répteis, que Deus criou os dinossauros. E até mesmo, aqui podemos deparar daqui que até o monstro marinho, que no livro de Isaías, se não me engano Ezequiel também, é chamado de Leviatã. Já ouviram falar do Leviatã? O monstro marinho? Pode ser que foi aqui que Deus criou. Não tem margem para os intervalacionistas crerem que os dinossauros foram criados aqui no intervalo.
ou antes do intervalo. Foi por isso que os dinossauros se extinguiram logo, porque Satanás bagunçou com a terra e destruiu os dinossauros. Nada disso. Os dinossauros entram aqui no quinto dia. Porque foi aqui que Deus criou, debaixo das águas, os enxames de seres viventes, ou seja, os peixes, grandes e pequenos, né? E até, provavelmente, o Leviatã. E voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. E criou as aves, aí o 21 é só uma ênfase de que a ordem de Deus foi cumprida, assim como em todos os dias. Ele dava a ordem, Moisés descrevia a ordem e depois descrevia o fato acontecendo, ou que tinha acontecido. Então 21 narra aqui o fato, dizendo: criou, pois Deus, assim como ele mandou, criou, pois Deus, os grandes animais marinhos, né? Todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies. Porque nas águas também há seres que rastejam, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. A mesma ordem que ele deu aqui para os homens, para Adão e Eva, ele deu aqui para os animais, que futuramente seriam para alimento do ser humano, né? Alimento e até para outros propósitos, como entretenimento, né? Hoje não se usa muito se entreter com o golfinho. E eu vou ler: disse também Deus: povoem-se as águas povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E o sexto e último, enfatizo, eu vejo que na Bíblia toda a exortação é essa. De Gênesis até Apocalipse, meus amados irmãos, a exortação é essa. Ao ouvir o relato da criação, meu amado irmão, porque isso não se dirige a incrédulos, ateus, céticos, e nem tampouco aos evos teístas, porque mistura tudo, criação com evolução, que eles se arrependam desse pecado enorme. E volte, se incline e adore ao Criador no sexto dia. Primeira parte, porque na próxima pregação seguiremos com a segunda parte da criação. Então, ao ouvir o relato da criação, você deve se inclinar e adorar o Criador. O sexto dia, primeira parte, que vai do versículo 24 ao 25. E aqui nós encerramos a nossa adoração. O que eu estou fazendo aqui é um ato de adoração ao Criador. Mesmo porque não há muito que comentar.
a maior parte do que tinha que comentar, já comentamos na introdução. Mas o Espírito Santo trazendo a lume à minha mente, meu coração, alguma coisa nova, além da que eu já planejei, eu faço o comentário. Porque não é preciso nem comentário, basta ler. Ler, você pode ler 1000 vezes. E cada vez que você lê, você se inclina e adora. Porque está claro. Não carece de interpretação, de ideias, muitas explicações. Porque, versículo 24, disse também Deus. Aqui está de novo a ênfase no poder da palavra de Deus. Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Vou parar por aqui, porque aqui o sexto dia, Deus criou o mundo, não foi em 7 dias, Ele criou em 6 dias. No sexto dia Ele criou os animais e criou o homem, e também a mulher, é claro, o homem de modo genérico. Então veja aqui a obra direta e pronta e acabada, um ato da criação de nosso Deus. Amém? Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Gênesis 1, 24 e 25. E aqui um comentário que engloba todos os dias da criação. É a frase, segundo a sua espécie. Essa frase é bom a gente memorizar, para a gente não ficar confuso com a teoria da evolução. Se tudo seguiu o curso da sua existência, segundo a sua espécie, então uma árvore não gerou um lagarto, e um macaco não virou um homem, não se tornou um homem. E uma bomba como o Big Bang não gerou o universo, certo? Com todos os seus habitantes. Porque Deus criou o original, pronto e acabado, e dentro desse original, esse original ia gerar outras réplicas, segundo a sua espécie. Isso mata, de uma vez, a doutrina da evolução. Virou doutrina. Falsa doutrina. Então, meus irmãos, finalizando aqui, você notou que em todas as coisas criadas, Deus o fez pensando na sobrevivência e bem-estar de todos os seres viventes, especialmente o sobrevivente humano. Então, desde o primeiro dia até o sexto dia, tudo foi criado para o nosso bem, para o nosso benefício, para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, enquanto estivermos vivos aqui na terra.
Note também que Deus pensou em tudo antes de criar o homem. O homem foi o último a ser criado, mas Deus pensou em tudo. Ele não colocaria o homem numa terra vazia e sem forma. Então, ao criar a terra vazia e sem forma, é assim que se entende. Ao criar a terra vazia e sem forma, Deus criou uma situação favorável para a habitação de todos os seres viventes e muito especialmente o homem. Amém? Então que Deus nos abençoe